Olá, professoras e professores, sejam bem-vindos à nossa segunda formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Hoje estamos novamente juntas, eu e a Cris, né, como estivemos na semana passada com vocês, para falarmos hoje sobre um pouquinho sobre o acompanhamento das aprendizagens dos alunos, mais especificamente de um acompanhamento relacionado com avaliação. Eu sou a professora Suzete de Souza Borelli, eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelo castanho, na altura do ombro, estou usando uma blusa azul, e atrás de mim tem uma parede branca com cortina também branca. Sejam bem-vindas, eu passo a palavra agora para minha parceira e amiga aqui, Cris Mori. Muito obrigada, Suzete. Olá a todos, professores e professoras, muito bem-vindos. Eu sou Cristiane Mori, Cris Mori, como eu gosto de ser chamada. Eu sou uma mulher branca, de olhos azuis. Os meus cabelos são claros, na altura do queixo. Eu estou usando uma blusa preta, salpicada de pontos brancos e um colar branco. Eu uso um óculos quadrado em tom marrom e atrás de mim há uma parede terracota com dois quadros de dois desenhos, um gato e uma mulher negra. Eu desejo a todos um excelente trabalho durante essa transmissão em que trataremos mais especialmente das avaliações e agradeço a parceria com a minha colega e minha amiga Suzete para a composição desse nosso encontro. E volto a palavra para você, Suzete. Obrigada, Cris. Então, eu estou subindo aqui os nossos slides, e para que a gente possa iniciar aqui a nossa conversa, tá bom? Então, como eu disse para vocês, e a Cris também reforçou, hoje no nosso programa de recuperação e aprofundamento, nós temos 3 objetivos, né? De retomar algumas das orientações sobre o tema de avaliação da Semana de Planejamento da SEDUC. Nós faremos isso de modo mais sintético, mas trazendo pontos que são fundamentais para a compreensão de todo o processo de acompanhamento dos alunos na escola. Né? Nós vamos apresentar alguns recursos e ferramentas da própria plataforma São Paulo, convidando vocês junto conosco para fazer uma análise das atividades, não só da AP, mas também da avaliação de diagnóstica inicial de 2021, já que vocês tiveram, no fundo, a aplicação da primeira avaliação diagnóstica de entrada a semana passada, então ainda não houve tempo suficiente para poder inserir os dados na plataforma e poder, no fundo, juntar todos essa gama de informações para que vocês possam ter acesso a elas. Elas vão estar acontecendo, eu vou dizer para vocês aqui mais ou menos a data que vai estar disposta esses resultados na plataforma, para que vocês possam ter essas informações que são preciosas. E depois a gente vai dar algumas orientações, sugestões do que vocês podem estar fazendo na escola a partir de toda essa análise que vocês vão estar fazendo junto conosco, comigo e com a Cris, tá bom? Então, a gente vai ter, no fundo, 3 momentos, né, como a gente já apresentou ali nos objetivos, né, retomar essa ideia das avaliações da semana de planejamento, mas com o intuito da gente já poder pensar algumas ações diretivas para o trabalho com os alunos. Apresentar recursos, né, da plataforma São Paulo, que vocês vão ter acesso durante todo o ano e que esses dados são preciosos para que a gente possa, no fundo, ajudar no planejamento, na compreensão das dúvidas que os alunos ainda possuem, a ideia daquilo que precisa ser aprofundado, né, e algumas orientações para vocês poderem pensar junto com seus pares na escola. Bom,
A primeira coisa que a gente vai pensar é retomar um pouquinho essas orientações que foram feitas lá na semana de planejamento. Acho que uma coisa bem bacana que foi feito foi a gente poder pensar nessa linha do tempo. O que vai acontecer de fevereiro até abril na escola, né? Quais são as orientações que a secretaria, né, fez de indicação para as escolas, né? O que a gente percebeu? Né, que do dia 2 de fevereiro até 11 de fevereiro, a gente tem esse espaço de acolhimento, né? A gente sabe de todo o processo de pandemia que a gente passou, o quanto que essas crianças não tiveram oportunidade de convivência na escola, aconteceu isso em alguns momentos, esse acompanhamento foi muito mais remoto do que presencial, então este retorno precisa ter esse acolhimento, né, gostoso para as crianças, né, sentir que aquele espaço é um espaço de convivência, mas também um espaço de aprendizagem e de colaboração, né, que vai permitir, no fundo, a interação entre as crianças para que elas possam aprender mais. E também, esta semana aqui, e que vocês passaram aí, a semana de 7 até 11, o que vai acontecer? Vocês vão ter a aplicação da avaliação diagnóstica de entrada, para que vocês possam ter os elementos que são fundamentais para poder pensar no trabalho de ensino, ou seja, que dados eu tenho que me permitem, né, mapear os conhecimentos que os alunos já sabem e quais são os dados deste mapeamento que me permitem dizer que eu tenho que fazer um retorno a algumas habilidades que são essenciais para o trabalho, seja lá com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, para o quarto ou com o quinto ano. Né? A gente está falando aqui dos anos iniciais. Então, esse período, portanto, que a gente está começando a nossa conversa hoje aí com vocês, é esse período de 14 de fevereiro a 4 de março. Neste período, vocês vão ter acesso já aos resultados da avaliação diagnóstica, né, de entrada, que vai se dar provavelmente lá depois do dia 28 de fevereiro, mas de qualquer jeito, este período inicial, vocês já dispõem de muitos dados na escola que vão ajudar vocês poderem pensar quais são as habilidades que os alunos precisariam rever, recuperar, retomar, né? Então, este período é um período que a gente vai, no fundo, poder pensar quais são as habilidades e o trabalho que a gente vai estar desenvolvendo com os nossos alunos neste período. Né? Após esse período, né, a gente vai ter a conclusão desse período de retomada. Pensando na recuperação, né, de todo esse trabalho que a gente fez, com um aprofundamento contínuo, né, de todo isto que a gente vai mapear, no fundo, relacionado com aquilo que as crianças precisam aprofundar ou recuperar. E depois a gente tem lá em abril, a semana de 6 a 12, a semana de estudos intensivos. Bom, a gente já tem praticamente 2 meses, quase 2 meses de trabalho aí, né? Então, a gente já consegue vislumbrar tudo aquilo que vai estar acontecendo na escola, como é que vai ser os nossos acompanhamentos e como é que vai ser o desdobramento disso, tanto na nossa formação, quanto no trabalho de planejamento das atividades de ensino junto às crianças. Bom, para que a gente possa fazer isso, né, a gente precisa ter um diagnóstico. E os diagnósticos, no fundo, são as avaliações pelas quais a gente tem acesso a esses dados, que muitas vezes são acessos indicados ali pela plataforma São Paulo, que vocês podem entrar, acessar e estudar ali muitas das informações que estão ali, mas, além dessas, a gente também tem os instrumentos próprios que vocês, professores, organizam com seus pares na escola, né? São as avaliações que vocês fazem, os mapeamentos que vocês organizam ali, sejam de sondagem, né, de língua portuguesa ou de matemática, os portfólios que muitos dos professores fazem para poder ter uma dimensão desse conhecimento que vai sendo produzido ao longo do ensino que você planeja, né? E as observações, no fundo, de sala de aula, que às vezes são
super importantes e que elas dão dicas importantes para a intervenção que você vai estar fazendo, né? Às vezes, uma pergunta de um aluno aí, a gente já vai lá e anota, porque ela é importante para a gente poder fazer o desdobramento de uma atividade, para poder suprir aquele obstáculo, muitas vezes, que esse aluno está. Então, vamos ter um pouquinho o panorama de quais são essas nuances que vão acontecendo. Né? Dentro dos instrumentos internos, né, que a escola possui, acho que o conselho, né, de professores ali, ele também ocupa um papel imprescindível, seja durante o bimestre, ou mesmo nesses horários em que vocês estão ali reunidos com os seus pares, né? O quanto que a gente troca de informação sobre os nossos alunos, mas também sobre os alunos dos colegas que estão na mesma turma que os meus. Por exemplo, lá no segundo ou no terceiro ano. Bom, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem outros instrumentos além daqueles, né, que a gente falou. A gente tem a sondagem, como eu já explicitei ali, é um instrumento importantíssimo, principalmente para os anos iniciais, para a gente poder detectar qual é o processo de apropriação do sistema de escrita alfabética que os alunos estão naquele momento. Isso ajuda a gente a poder pensar atividades que são extremamente diretivas para a intervenção e o avanço dessas crianças. Mas a gente sabe também que não tem só a sondagem de língua portuguesa, também tem a sondagem de matemática, que no programa Ler e Escrever estava explicitado dentro do próprio material. A gente também sabe que no nosso encontro passado, a gente falou um pouquinho, né, de alguns elementos que podem contribuir para essa sondagem, né? A Cris falou em relação à própria apropriação do sistema de escrita, e eu também falei de matemática, alguns olhares específicos para o trabalho com os números relacionados às grandezas numéricas. Isso olhando ali para a passo com o próprio currículo em ação que vocês possuem. A gente tem também a avaliação diagnóstica de entrada, essa que vocês estão fazendo esta semana, fizeram a semana passada e que vão ter os resultados no final, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Anos iniciais ou de séries. A gente sabe que também isso vai acontecer para todos os alunos da rede, desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. E a indicação do próprio SARESP, que permite observar aí as necessidades de cada etapa de ensino. Bom, além disso, o que mais que a gente tem? Eu estou falando de avaliação, mas tem tanta avaliação acontecendo, né, na rede. E aí, assim, na hora que eu fico meio perdido, como é que eu sei o que é uma, o que é outra? Bom, a gente tem, no fundo, algumas modalidades de avaliação. A gente tem uma avaliação que é diagnóstica, a gente tem uma avaliação que é formativa e a gente tem uma avaliação somativa. Aqui, gente, é só um resuminho, tá? Eu estou só colocando uma síntese para situar vocês e nós também, eu e Cris, para dizer para vocês em qual ponto a gente vai estar desenvolvendo a nossa pauta, tá? Então, a gente está falando dessa avaliação diagnóstica de entrada, essa que vocês fizeram aí a partir do dia 7, essa avaliação dá pistas, né, para o professor levantar quais conhecimentos os alunos já possuem e aqueles que a gente vai ter que, no fundo, retomar para que a gente possa dar continuidade aos novos conceitos, às novas aprendizagens que esses alunos vão estar desenvolvendo durante o percurso. A avaliação formativa, ela se dá durante todo o período letivo, né? Ela se dá nas avaliações, por exemplo, nas APPs que vocês fazem, né, ao longo de cada bimestre, eles dão elementos fundamentais para que vocês possam ter a dimensão das habilidades que foram trabalhadas as habilidades essenciais que foram trabalhadas naquele bimestre, quais foram aquelas que as crianças realmente conseguiram aprender e quais são dignas de alerta que a gente precisa estar retomando. Então, a avaliação formativa, ela também vai se dando ao longo de todo o período. E a avaliação somativa, ela se dá ao final de um curso, ou se a gente
for pensar também, ela pode estar acontecendo no final de cada bimestre, quando os professores fazem uma avaliação do nível de aproveitamento dos seus alunos durante aquele percurso, né, de tempo, a partir daquilo que foi trabalhado, daquilo que foi organizado em termos de ensino para os seus alunos. E a gente tem uma última modalidade aí, que é a avaliação institucional. Ela obtém dados quantitativos e qualitativos dos alunos, dos professores, da organização da escola, dos recursos que estão sendo disponibilizados para a rede. Para quê? Para que a própria, no nosso caso, que a própria SEDUC possa ter elementos para tomar decisões em relação ao conteúdo, por exemplo, da formação, a materiais que eles podem estar comprando para as escolas, para que vocês tenham melhor material de apoio para o ensino. A gente pode pensar em outros tipos de formação, por exemplo, para as próprias equipes técnicas. Então, esses são um escopo, né, quando a gente olha para a avaliação, a gente tem diversas dimensões de avaliação, cada uma tem ali uma função e uma finalidade, mas eu tenho certeza que à medida que eu fui falando, vocês foram se identificando com esses diversos tipos de avaliação. Vocês sabem do que eu estou falando porque vocês vivenciam isso no cotidiano da escola. Então, aqui é só um lembrete para a gente se situar e poder trazer os outros elementos que a gente vai estar discutindo aqui, tá? Bom, a gente está falando, eventualmente, já falei umas 3 ou 4 vezes aqui, da avaliação diagnóstica de entrada, que está acontecendo aí, aconteceu na semana de 7 a 11 de fevereiro. Elas são informações, como eu disse para vocês, importantes para que a gente possa saber o que as crianças ainda não aprenderam, né? O gabarito vai ser disponibilizado a partir do dia 18, para que vocês possam finalizar e fazer a digitalização lá na plataforma, e a partir do dia 28, está previsto que esses dados já estarão consolidados para que vocês possam fazer essa consulta na própria plataforma. Mas, além disso, a gente também deixou aqui, nesse slide, na hora que vocês forem retomar e recuperar isso lá na escola, né, no horário coletivo ali na TPC, junto com seus pares, o link da matriz de avaliação, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, porque aí vocês têm um panorama geral de tudo aquilo que pode ser cobrado, que vai ser avaliado dos alunos ao longo da escolaridade deles, né? A gente tem lá desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, para que vocês possam aí estudar, revisitar e tentar estabelecer ali uma conexão entre os elementos que estão inseridos nessas habilidades aí que vão ser avaliadas com o trabalho que vocês realizam na sala de aula, né? Ou seja, com aquilo que vai ser ensinado. E estabelecendo junto ali uma conexão com todos os materiais que vocês também já possuem. Bom, quando eu falo isso, gente, eu acho que a gente está falando diretamente de alguns dados que a gente pode obter como recurso para o ensino, né? E esse recurso está lá na plataforma São Paulo. Então, eu vou falar um pouquinho, eu acho que grande parte de vocês já conhece, mas os que não conhecem, eu vou mostrar aqui um pouquinho como é que vocês podem acessar essa plataforma e quais foram, né, o recorte que eu e a Cris utilizamos para a nossa pauta de hoje, para a nossa formação do encontro com vocês hoje, tá bom? Bom, essa daqui é a carinha da plataforma São Paulo. Como é que faz para acessar, professora Suzete? Olha, a gente entra lá no link da Secretaria Escolar Digital. A hora que vocês entram na secretaria, o que vai aparecer? Vai aparecer essa telinha aqui, ó, para vocês poderem digitar o nome de vocês como usuários e inserir a senha de acesso para que vocês tenham um mundo de informações, porque tem muita informação lá, né? A gente tem que estudar um pouco para ver quais a gente utiliza num determinado momento, onde a gente vai utilizar em outro momento. Então, assim, é bastante informação, no fundo a gente precisa mergulhar ali e estudar para ter um maior conhecimento sobre ela. Aqui,
eu e a Cris, a gente deixou aqui em destaque o que é que a gente vai estar utilizando hoje. A gente vai estar utilizando esses 2 cards, tem lá uma porção de outros cards, mas nessa nossa pauta de hoje, a gente escolheu 2. A gente escolheu o Guia das Avaliações e das Sequências Digitais e olhamos para os resultados. Os resultados, tanto da avaliação diagnóstica de entrada de 2021, como também os resultados de uma APE do segundo bimestre, tá? Então, estes 2 elementos a gente pegou ali nos resultados. Depois nós fomos para o outro card, que é o Guia das Avaliações das Sequências Digitais. O que diz esse card? Ali você encontra algumas questões que estavam lá nos cadernos, né, que foram oferecidos para os alunos, e dentro desses cadernos a gente tem a possibilidade de ver o item que foi cobrado, comentado, e a partir dali a gente estuda e a gente vai tentando levantar quais foram as possíveis dificuldades que os alunos tiveram ao responder aquele item, e tentar ali identificar quais foram esses obstáculos para que as crianças, no fundo, tivessem ou um desempenho, né, muito bom, ou um desempenho aquém daquilo que era esperado. Então, acho que esses 2 aqui, eu diria para vocês, são 2 cards muito importantes para que a gente tenha acesso a eles durante todo o ano, para que a gente possa fazer esse acompanhamento das aprendizagens para além daquilo que a gente faz na sala de aula, né? A gente sabe o quanto o professor trabalha e ele se organiza para poder ter resposta de cada um dos seus alunos, né? Do que eles realmente já sabem e daquilo que a gente ainda precisa, talvez, pensar numa outra estratégia, numa outra metodologia, para poder alcançar esses alunos que ainda não conseguiram alcançar algumas das habilidades que são essenciais aí para o desenvolvimento do trabalho. Bom, aí eu fiz a escolha aqui, hoje a gente vai fazer o contrário, viu, gente? Eu vou falar primeiro de matemática, e depois a Cris entra com língua portuguesa. A semana passada, como a Cris estava na organização aí da pauta e tendo todo esse trabalho de interlocução com vocês, ela fez toda a parte de língua, hoje a gente está invertendo aqui, mas faz parte do nosso combinado aqui, tá? Para poder fazer a avaliação, analisar os resultados de entrada das crianças em 2021, eu utilizei aqui o 4º ano. E eu vou dizer para vocês por quê. Foi um dos resultados que as crianças não foram tão bem, né? E aí a gente tem várias coisas, tem umas coisas muito interessantes para a gente poder discutir aqui sobre essa questão. Aí você fala assim, mas é uma coisa tão bobinha, professora Suzete, uma habilidade relacionada com as unidades de tempo, leitura de horas em relógios digitais ou relógios analógicos, reconhecer essa relação de horas e minutos entre minutos e segundos para poder determinar a duração de uma atividade, de um intervalo de tempo ali, para que alguém, né, que a gente possa, ou ir no cinema, né, quem sabe ainda a gente vai conseguir fazer isso de uma forma mais normal, ou para poder assistir uma brincadeira, ou fazer uma brincadeira com um amigo, né, então, a gente sabe que a gente tem alguns horários ali que a gente, no fundo, divide o nosso dia em diversas situações, né, para poder vivenciar isso cotidianamente, que faz, no fundo, parte da nossa rotina. Bom, então, eu escolhi essa aqui do 4º ano, e falei, 69%, até que eles não foram tão mal, professora Suzete, mas vamos pensar qual é o tipo de atividade que aparece aqui e quais são, no fundo, as possíveis, né, dificuldades que esses alunos possam ter. E a gente vai ver isso depois, em seguida, num reflexo de um outro item, num outro ano. Bom, quando a gente fala de avaliação de entrada, pessoal, a gente está falando da avaliação de entrada, eu estou falando do 4º ano aqui. Significa que, o que vai ser cobrada nessa avaliação de entrada? Os conhecimentos que eles conseguiram desenvolver no seu ano anterior, no seu 3º ano. Portanto,
a gente vai observar, no fundo, o que essas crianças aqui conseguiram aprender em relação a essas unidades de tempo. Bom, o item que foi selecionado lá no guia, ele diz assim: observe nos relógios abaixo o horário em que 5 mulheres saíram para caminhar. Olha que coisa boa, né? Aqui já tem as mulheres conseguindo caminhar e fazer algumas atividades diárias aí. Bom, a Lúcia saiu de casa às 4h30. A Miriam, está marcado ali agora num relógio analógico, 4 horas. A Paula saiu de casa às 4:20. A Luana, às 4h30. E a Manuela, às 6h20. Bom, qual dessas mulheres saiu para caminhar no mesmo horário que Lúcia? Esse aqui é moleza, né? Foi a Luana. Ela saiu às 4h30. Ou seja, ele precisa estabelecer ali uma relação entre o relógio analógico e o relógio digital. Parece tranquilo, sim, mas a gente sabe que pode ter acontecido inúmeros equívocos aí. Na hora que ele olha, por exemplo, para o relógio, ele só vê a hora, ele só olha para o horário da mínima, 4 horas. O que tem depois, que são os minutos, nem sempre passa, para muitas crianças passou isso despercebido. Bom, quando ele olha para o horário da Paula, aí é mais complicado ainda, porque ele precisa estabelecer uma conexão entre os minutos, né? Eu vou pensar aqui com vocês, olha, cada espacinho aqui entre o 12 e o 1 representa 5 minutos, do 1 até o 2 mais 5, do 2 até o 3 mais 5, do 3 até o 4 mais 5. Então, ele precisa estabelecer essa conexão de pensar aditivamente quantos minutos eu tenho aqui. Eu tenho, portanto, 40 minutos. Então, eu vou obter aqui, 3 horas, ainda não são 4, 3 horas e 40 minutos. Então, ele tem que fazer um exercício mental aqui, para ele poder estabelecer essas relações e conseguir fazer a leitura desse relógio. E aqui, ao mesmo tempo, muitas crianças podem ter respondido a Manuela porque pensou que eu tenho um ponteiro no 4 e o outro que passou um pouquinho do 6, né? Mas ele não observou qual é o ponteiro que está marcando o 4 e qual é o que está marcando, teoricamente, o 6, né? O ponteiro maior está relacionado aos minutos e o ponteiro menor está relacionado à hora. Então, ele não está relacionado ao 4 horas e 30 minutos, mas ele está relacionado a 6 horas e 20 minutos. Então, estes elementos aqui, aparentemente, são tranquilos, mas quando a gente olha nesta relação entre o relógio analógico e o digital, tem muitos elementos que precisam ser refletidos com as crianças. Bom, a partir disso, a gente foi pensar um pouquinho como é que aconteceu essa avaliação. Deixa eu só dar uma olhadinha no meu tempo, porque eu vou rapidinho, estou já quase encerrando, tá, Cris? Quando a gente olha nesse mapa aqui, a gente observa, no fundo, que eu tenho uma habilidade no terceiro ano. Lembra que eu falei, eu olhei lá no quarto porque era uma avaliação diagnóstica de entrada. Quando eu olho aqui, eu tenho uma avaliação de processo, né? Eu tenho uma avaliação formativa aqui que vai acompanhar, no fundo, a aprendizagem dos alunos. Nesta avaliação de processo, ou seja, nessa avaliação formativa aqui, eu tenho uma habilidade que está com 43% só, né? Quando a gente observou isso lá no quarto ano, aqui a gente tem uma defasagem aí de mais de 20% em alguns dos casos aqui. E, por incrível que pareça, tem uma que aparece 98%. O que foi que aconteceu aqui que a gente tem uma disparidade tão grande entre 43% de acerto e 98% de acerto? Tem uma questão aqui que eu peço para vocês fazerem a visita depois lá na plataforma São Paulo, que é muito bacana, né? Quando a gente olha aqui, a questão que teve 98% de acerto é uma questão onde está mostrando apenas o relógio digital, né?
A hora que o relógio analógico aparece, a gente tem uma quebra enorme dos resultados das crianças. Então, é importante que a gente observe isso. Não basta eu olhar para o resultado, eu preciso fazer análise daquilo que foi oferecido para ser respondido pelas crianças, né? Então, quando eu olho isso daqui, eu falo, já entendi, eu vou precisar fazer um trabalho junto o relógio digital e relógio analógico. A gente sabe que as crianças utilizam extremamente o celular hoje, né? Tem uma facilidade para, talvez até mais do que eu, que sou uma mulher mais experiente, para a gente não dizer que é uma mulher mais idosa, que eles conseguem, né, jogar e fazer uma porção de outras atividades no celular, que permite, no fundo, eles estabelecerem essa conexão com o relógio digital muito mais rápido do que com o analógico. Mas, para eles compreenderem esta noção de tempo, o relógio analógico é fundamental, o relógio digital analógico é fundamental. Então, estabelecer um trabalho com as duas coisas que vai dar para a gente a possibilidade do avanço em relação a esse conhecimento, né? Sair do conhecimento do sistema de numeração, que é base 10, para um sistema de numeração que é sexagesimal, ou seja, de 60 em 60. É uma lógica completamente diferente, tá? Bom, e o último aqui, só para a gente poder fazer essa análise, e a gente vê por que as crianças realmente tiveram uma dificuldade enorme aqui, é porque você tem várias informações que as crianças precisam conectar. Observar o relógio, né, que o horário em que Alexandre começou a sua viagem, e a viagem dele durou 3 horas e 20 minutos, em qual horário Alexandre chegou ao destino. Bom, primeira coisa qual é o horário que o Alexandre saiu? Bom, ele saiu às 7 horas e 40. Então, se eu pensar em 20 minutos, né, mais 20 minutos, ele me daria aí 8 horas. Ou seja, eu vou fazer esse percurso aqui, né? 5, 10, 15, 20. Então, eu estaria aqui 8 horas. Mais 3 horas, 8 e 3 são 11. Então, a resposta correta seria 11 horas. Mas por que as crianças podem responder essas outras alternativas aqui? Primeiro, porque muitas crianças, talvez que não tenham tanto a habilidade leitora, elas olham quais são os dados numéricos que aparecem nesse problema. O primeiro dado numérico que aparece é 3 horas e 20, então ele vai direto aqui na primeira alternativa e assinala 3 horas e 20. Mas ele também pode pensar, porque como ele está falando de horário, ele precisa fazer a leitura do relógio. Qual é a leitura do relógio? 7 horas e 40 minutos. E para as 10 horas, qual foi a dificuldade apresentada aqui? Foi a criança se equivocar, achar que a hora que ele junta aqui os 20 minutos, em vez de ele pensar em 8 horas, né, que seria a hora correta, ele pensa nas 7 mais 3 vai dar 10. E a última alternativa que era correta, tá bom? Aí tem todos os comentários aqui, eu ainda fiz mais do que estava aqui no comentário do próprio item. E agora, alguns dos recursos que eu já fui falando durante a minha fala, que é vocês poderem trabalhar simultaneamente com os dois relógios, né? O relógio digital e o relógio analógico. Trabalhando com eles, para eles poderem perceber esta noção dos ponteiros, né? O que cada um deles representa e qual é o espaçamento de tempo que vai ser necessário para poder conseguir obter uma hora cheia. Tá? Cris, eu passo para você, eu sei que eu ultrapassei um pouquinho a minha fala, mas é com você agora. Ai, muito obrigada. Eu vou querer sempre estar com você nas transmissões para eu ficar bem sabida em matemática. Eu adorei. Bom, colegas queridos e queridas, vamos então fazer esse mesmo raciocínio que a Suzete tão serenamente conduziu aí com vocês, em relação à língua portuguesa, como a Suzete mencionou que eu faria. Bem,
O percurso que eu fiz é semelhante ao que a Suzete fez. Então, eu tomei um item da avaliação diagnóstica de entrada, né? E eu o fiz em relação ao 5º ano. Tá? No entanto, a habilidade que eu escolhi para trabalhar com vocês, que é essa, ler e compreender com certa autonomia textos do campo artístico literário que apresentem diferentes cenários e personagens, observando elementos constituintes das narrativas, tais como enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso direto e indireto. Diria uma amiga minha que é o universo numa única habilidade, né? Mas a ideia dessa habilidade é que os estudantes consigam lidar com todos os elementos que estruturam os textos narrativos, né? E aí eu queria chamar a atenção para o nome, digamos assim, da habilidade. A habilidade EF 35 LP26. Nós falamos no nosso encontro da semana passada um pouco sobre essas habilidades que atravessam diferentes anos da escolarização. Então, essa habilidade 3.5 é uma habilidade que começa no 3º ano e se estende pelo 3º, 4º e 5º anos. Então, notem que no momento em que ela é aferida em uma avaliação diagnóstica de entrada do 5º ano, eu a estou aferindo com estudantes que passaram pelo 3º e pelo 4º anos, certo? Anos esses em que essa habilidade foi trabalhada, porque a estrutura narrativa tem muitas nuances, tem muitas camadas, e não vai ser em uma que ele vai, em um ano, né, que ele vai conseguir resolver a aprendizagem dessa habilidade. Então, tá tudo certo dela ser uma habilidade 3.5, tá? Ainda assim, né, na ADE, os estudantes tiveram um desempenho, um percentual de acerto de 50% apenas, né? E a pergunta era a seguinte: eles tinham um texto para ler, tá? Que chama-se O Coelho das Orelhas Compridas. Amanhecia no bosque, quando o coelhinho das orelhas grandes saiu de casa com o seu macacão azul e uma cesta para comprar legumes e frutas. Saltando entre pinheiros e amoras, logo chegou à feira. Escolheu cenouras, alfaces e rabanetes para fortalecer os olhos e os dentes. Também maçãs, com vitaminas para adoçar a merenda e todas as outras que vocês quiserem recomendar-lhe que leve. No seu regresso, a mesa estava posta e os seus 15 irmãozinhos, com as patinhas lavadas, esperavam sentados para almoçar. Depois de lavar as dentolas e dormir a sesta, saíram como recompensa para brincar com os seus amigos, os bichinhos, as aves e os insetos do bosque. Pergunta: esse texto começa quando? Bem, vejam. Primeira alternativa: o coelhinho escolhe maçãs para a merenda. Isso está no texto. O coelhinho sai de casa para ir à feira. Isso está no texto. Os bichinhos saem com o coelhinho para brincar. Isso está no texto. Os irmãos esperam o coelhinho para almoçar. Isso está no texto. Então, notem, se os estudantes usarem tão somente a capacidade leitora de localizar uma informação explícita, as 4 alternativas servem como resposta, porque as 4 informações estão no texto. Logo, para acertar essa questão, os estudantes precisam saber o que é o início da narrativa, qual é a situação inicial da narrativa. Então,
Esse texto começa quando o coelhinho sai da casa para ir à feira, tá bom? Não basta localizar as informações. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês rapidamente que também na avaliação de processo do próprio quinto ano, só que do segundo bimestre, notem que já haviam se passado alguns meses, os estudantes tinham tido um trabalho, né, já realizado no próprio quinto ano, e mesmo assim eu tenho 2 itens da AAP do segundo bimestre, o item 4 e o item 15, em que o desempenho dos estudantes continua bastante baixo, 43% e 41%, respectivamente. Lá na plataforma onde a Suzete mostrou para vocês, vocês conseguem ver quais são esses itens. Mas, se a gente olhar no próximo slide, bem rapidamente, vocês verão que, nesse caso, depois de ler um texto narrativo, os estudantes tinham a seguinte pergunta: a autora desse texto organiza o tempo da narrativa de acordo com ações já finalizadas, ações que ainda acontecerão, fatos atuais ou pensamentos do narrador. Vejam, meus caros, a rigor, eu praticamente nem preciso ler o texto para saber que um texto narrativo indica ações já finalizadas, né? Porque o tempo verbal estará no passado, está no passado. Então, mais uma vez, o índice baixo de acertos indica que os estudantes não construíram ainda adequadamente mais um elemento da estrutura narrativa, que é o tempo da narrativa, no caso, o tempo passado. Naturalmente, próximo, por favor, acho que você pode pular esse, porque eu já comentei, só as nossas recomendações para o dia a dia, para que vocês, então, trabalhem com atividades que levem a identificar esses macroelementos da narrativa. Situação inicial, conflito, desfecho. Atividades que o estudante possa olhar para marcadores espaço-temporais, né? Para que ele possa analisar formas verbais. E uma das formas de analisar formas verbais interessantes é comparar gêneros narrativos que estão no passado com outros gêneros que estão em outros tempos verbais, tá certo? Vou voltar para você, Suzete, para a gente cumprir o nosso tempo. Tá. E o nosso terceiro momento é esse desdobramento na escola, que vocês podem estar com seus pares, com professores de outros anos, e também com o próprio professor coordenador, né? Bom, o que a gente pensa aqui em termos das orientações e que a gente está compartilhando com vocês para que vocês possam pensar isso, né? Quais desses trabalhos que estão aqui possibilitaria uma melhor reflexão e um melhor planejamento do trabalho que vocês vão estar realizando? A gente pensou em 3 aspectos, né? Analisar os recursos que vocês têm disponíveis, a escolha das habilidades, a organização do trabalho. Ao analisar os recursos que vocês têm disponíveis, a gente pode dizer que vocês têm 2 grandes elementos que foram trazidos para a gente, por mim e pela Cris, né? No fundo, lá no início da minha fala. São os dados da própria avaliação interna. Às vezes a gente até faz uma avaliação até mais profunda e mais rigorosa do que a própria avaliação que está disponibilizada no próprio CAED, porque você quer saber, às vezes, uma informação super precisa e super minuciosa a respeito do trabalho que você realizou. Então, às vezes, as nossas avaliações, elas captam, né, nuances que, às vezes, a própria avaliação externa não capta, né? E a gente, além dessa interna que a gente tem na escola, que a gente discute com o nosso professor coordenador, que a gente discute com os pares do mesmo ano e com os professores de outros anos, pensando, né, nessa questão da organização temporal dessas habilidades, né, o que eu preciso dar continuidade no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. A Cris trouxe aí a questão do terceiro ao quinto ano, né, nessas
nessa habilidade que foi tão marcante, a gente vê que as crianças ainda não conseguem nem reconhecer qual é o tempo verbal que tem ali numa história. Então, assim, são coisas que são preocupantes e que eu acho que vocês também, né, toda vez se perguntam o que mais eu posso fazer. Então, eu acho que a gente está trazendo aqui vários elementos, no fundo, que podem possibilitar essa conversa entre vocês, para que vocês planejem atividades que sejam mais diretivas para aquilo que as crianças estão precisando, né? Então, para isso, a gente tem uma gama de informações, sejam elas internas ou sejam externas, que me indicam quais são as habilidades que ainda não foram aprendidas, e, portanto, dessa gama de habilidades que a gente tem, quais nós vamos retomar? Quais são aquelas que merecem que a gente tenha um maior aprofundamento? Né? Que elas vão ser realmente essenciais para que as crianças deem continuidade às aprendizagens desse ano que eles estão. E a outra é como é que a gente organiza todo esse trabalho, né? A recuperação de anos diferentes, como a gente fez de indicação no encontro passado, né? Trabalhando com esses agrupamentos diferentes, com crianças que têm conhecimentos diferentes, mas que podem trocar informações valiosas, né? Ter uma interação precisa entre eles, para que eles possam, né? Nessa compatibilização de conhecimentos, que eles possam, no fundo, aprender mais uns com os outros. A recuperação dentro da mesma turma, que a gente já também fez no encontro passado, a gente está recuperando coisas que nós estamos falando e que elas são importantes serem demarcadas no trabalho efetivo do nosso planejamento, né? A recuperação dentro da mesma turma, quem a gente vai potencializar para sentar junto, para poder trocar informação? Às vezes eu tenho um aluno que é super sabido, mas que ele não consegue sentar do lado do menino lá, porque eles vão, né, tem gênios muito diferentes, e aí, em vez de um ajudar o outro, eles vão se atrapalhar. Então, todos esses elementos aí, a gente também precisa levar em consideração na hora que a gente faz os agrupamentos dentro da mesma turma. E a escolha dos materiais curriculares. Vocês têm muitos materiais curriculares, né, para poder apoiar o trabalho que vocês estão fazendo. A gente tem aí o material da recuperação, do Aprender Sempre, que é do projeto de recuperação e aprofundamento. Vocês têm, em matemática, o EMAI, vocês têm o Ler e Escrever, que é um material que vocês se apoiaram durante bastante tempo na rede, né, para poder fazer o acompanhamento das aprendizagens. Vocês têm um material didático. A gente apresentou hoje aqui uma série de itens que também vocês podem utilizar no planejamento das atividades, que são os itens lá da plataforma São Paulo. Então, vocês têm muitos materiais que a secretaria oferece para vocês de apoio ao trabalho de ensino. Então, para isso, eu só preciso fazer o quê? Ver de quais materiais eu disponho e o que é que eu posso estar utilizando. Sei lá, na atividade da semana, da próxima semana, na quarta-feira, que eu vou estar trabalhando com essa ideia que a Cris trouxe da compreensão de textos, ou atividades ali que eu vou selecionar que tenham diretamente um olhar para o trabalho com as unidades de tempo, ou seja, trabalhar com relógios analógicos e trabalhar com relógios digitais para que as crianças observem a duração do tempo, né? Então, são esses, eu estou reunindo, a gente está reunindo aqui todos esses recursos que vocês têm disponíveis para que possam, no fundo, organizar todo o trabalho que tem ali na escola. Eu acho que é isso que a gente tinha pensado para vocês hoje, né? Tem ali, aqui, algumas referências a respeito da avaliação, né? A gente trouxe ali o rádio, o Heidit, o Libânio, e todo o material que existe na secretaria, né? Vocês já têm alguns materiais que falam estruturadamente sobre avaliação, mesmo na plataforma São Paulo, tem aquele vídeo inicial que fala da necessidade de um acompanhamento aí mais sistemático dos alunos, e ele vai dando elementos ali para que a gente compreenda, no fundo, todas essas ferramentas que estão disponibilizadas para vocês,
utilizarem no planejamento, nas atividades que vão fazer com seus alunos, de acordo com aquilo que vocês mapearam, que são necessidades da turma, né, do determinado ano, mas também que são necessidades de acompanhamento disso ao longo da escolaridade. A gente está falando aqui dos anos iniciais, mas não é diferente no Fundamental 2 e também não é diferente no ensino médio. Muitas vezes ele tem até um acúmulo de conhecimentos que foram suprimidos ou foram esquecidos ao longo desse percurso deles da escola. Acho que é esse ponto que a gente gostaria de apresentar para vocês, e estaremos aqui provavelmente ou na próxima semana, agora dia 28 só, acho que, né, Cris? Eu acho que estou dia 28, você eu não sei. Mas a gente aguarda vocês com novos episódios sobre a formação, tá bom? Obrigada, pessoal. Um beijo para vocês, até o nosso próximo encontro. Cris, com você. Quer finalizar? Só um tchau para todos, muito obrigada e ótima semana de trabalho a todos. Até a próxima. Abraços. Abraço.